Imagine por um instante um líder que libertou uma nação inteira da escravidão, um homem que viu Deus face a face e que, com suas próprias mãos, recebeu as tábuas da lei. Agora imagine que, após toda essa trajetória, o local exato onde seu corpo foi sepultado permanece um dos maiores mistérios da história sagrada. Esse homem é Moisés. E o que a Bíblia diz, ou não diz, sobre o destino de seu corpo, tem intrigado estudiosos, teólogos e curiosos por milhares de anos. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse enigma, percorrendo desde os relatos bíblicos até as teorias mais surpreendentes, numa jornada que vai revelar não apenas fatos, mas também perguntas que talvez nunca encontrem resposta completa. E é justamente isso que torna essa história tão fascinante. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga não apenas Moisés, mas toda a narrativa bíblica. O livro de Deuteronômio, no capítulo 34, nos dá a primeira pista. Ali, lemos que Moisés morreu na terra de Moabe, depois de ver, do alto do Monte Nebo, a terra prometida. Uma terra que ele não poderia pisar. Mas o que mais chama a atenção é o que vem a seguir. A Bíblia afirma que o próprio Deus o sepultou no vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, e ninguém conhece até hoje o lugar da sua sepultura. Essa frase é, ao mesmo tempo, simples e misteriosa. Simples porque descreve o ato, Deus sepultando Moisés, e misteriosa porque, se fosse um túmulo comum, marcado por pedras ou memória, seria natural que os israelitas soubessem onde estava. Mas não. O texto faz questão de dizer que ninguém sabe. Isso não soa como acaso. Parece intencional. E é aí que as interpretações começam a se multiplicar. Por que Deus esconderia o corpo de Moisés? Uma das hipóteses mais aceitas entre estudiosos é que, se o túmulo fosse conhecido, ele poderia se tornar um local de idolatria. Moisés não era apenas um líder político, ele era o mediador entre Deus e Israel. Depois de sua morte, o povo poderia facilmente ter transformado o local em um santuário, desviando o foco da adoração a Deus para a veneração de Moisés. Lembre-se, esse mesmo povo no deserto chegou a fabricar um bezerro de ouro para adorar. Se foram capazes de idolatrar um objeto, imagine o que fariam com o túmulo de seu maior profeta. Mas há ainda outro detalhe intrigante. O livro de Judas, no Novo Testamento, menciona algo ainda mais misterioso. Em Judas 1:9 lemos que o arcanjo Miguel e Satanás disputaram pelo corpo de Moisés. Isso levanta muitas perguntas. Por que o corpo de Moisés era tão importante a ponto de haver uma disputa espiritual sobre ele? A Bíblia não explica diretamente, mas alguns estudiosos sugerem que Satanás poderia querer o corpo para usar como objeto de engano e idolatria, enquanto Deus queria preservá-lo para um propósito santo. Há também teorias que ligam esse episódio a visões proféticas futuras, como a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias e de Jesus, descrita nos Evangelhos. Isso indicaria que Deus tinha um plano especial para Moisés, mesmo após a morte física. Outra camada de mistério surge quando olhamos para textos judaicos antigos fora da Bíblia. O livro apócrifo, a Assunção de Moisés, por exemplo, traz elementos que ecoam a história do sepultamento e reforçam a ideia de que havia algo sobrenatural no destino final do líder. Embora não possamos afirmar com certeza a autenticidade desses escritos, eles mostram que, para o pensamento judaico antigo, a morte de Moisés sempre esteve cercada de simbolismo e segredos. Do ponto de vista geográfico, também há curiosidade. O Monte Nebo, onde Moisés morreu, está localizado na atual Jordânia. Até hoje, existe lá um local turístico que diz ser o ponto de onde Moisés viu a terra prometida. Mas sobre o vale de Moabe, onde teria sido enterrado, nada foi encontrado. Não há ruínas, não há inscrições, não há ossadas. É como se a sepultura tivesse desaparecido no tempo, ou como se nunca tivesse sido possível encontrá-la. E talvez seja exatamente isso que Deus quis:
que a última memória de Moisés fosse a de um servo fiel, não a de um corpo ou um túmulo. Agora, pense comigo. Um líder que enfrentou o faraó, que abriu o Mar Vermelho, que recebeu leis diretamente de Deus e que no final não teve um túmulo conhecido. Isso contrasta com outros personagens bíblicos, cujas sepulturas eram preservadas e até veneradas. Abraão, por exemplo, foi enterrado na caverna de Maquipela, lugar que ainda hoje é conhecido. Davi foi sepultado em Jerusalém e a localização de seu túmulo foi registrada. Mas Moisés, não. Esse silêncio geográfico parece ecoar um silêncio espiritual. Moisés não é lembrado por onde está seu corpo, mas por onde Deus o levou. Alguns teólogos vão ainda mais longe e sugerem que o desaparecimento do corpo de Moisés é uma pista profética para o que acontecerá com os servos fiéis de Deus. Assim como o corpo de Moisés foi preservado de corrupção e manipulação, Deus também protegerá seus escolhidos no tempo do fim. Essa interpretação ganha força quando lembramos que Moisés aparece vivo no Novo Testamento, na Transfiguração, conversando com Jesus. Como isso seria possível? A única resposta é que, de alguma forma, Moisés foi ressuscitado ou trasladado por Deus, algo único e exclusivo. O mistério do corpo de Moisés continua vivo até hoje, porque ele não é apenas uma curiosidade histórica, ele é um lembrete de que existem segredos que Deus guarda para si. O próprio texto bíblico afirma, em Deuteronômio 29:29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Talvez não seja nosso papel descobrir onde está o corpo de Moisés. Talvez o verdadeiro propósito seja entender que a grandeza dele não está em um túmulo, mas no exemplo de sua fé, obediência e liderança. E assim, terminamos nossa jornada de hoje com mais perguntas do que respostas. Mas nesse caso, isso é algo bom, porque os maiores mistérios da Bíblia não estão aí para nos frustrar, mas para nos convidar a continuar buscando, estudando e, acima de tudo, confiando. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, não deixou para nós um lugar para visitar, mas um legado para viver.